E nós vamos a Atos, capítulo 26. Faltam só mais 3 capítulos para encerrarmos o livro. Eu estou investindo tempo nesta parte do ministério do apóstolo Paulo, que ele desenvolveu lá preso em Cesareia, depois de ter sido preso em Jerusalém e antes de ir para Roma. Tenho falado que Deus deu a ele a oportunidade de se dirigir para 3 grandes autoridades da época, 2 governadores que prestavam conta diretamente ao imperador romano, então eram autoridades realmente elevadas, e um rei. Só que esse rei, como eu disse, é um rei menorzinho, porque era um rei de uma pequena região lá da própria Judéia ou Galiléia, ali de Israel, e que era um rei, mas um rei que prestava contas ao imperador, então não tinha esse poder todo, mas na região dele sim, e era um rei e tinha a dignidade de rei. Então Paulo falou o evangelho para esses 3. Falou o evangelho, claro, na forma de depoimentos, na forma de perguntas, ele estava ali sendo julgado. Então não foi uma pregação muito característica de um evangelismo, e eu chamei atenção na pregação passada e quero enfatizar hoje as aulas que Paulo nos deu de evangelismo pessoal. Tanto que no domingo passado eu disse, eu estou falando dessas coisas aqui de Paulo, não é só pelo aspecto biográfico da vida dele, também, mas especialmente para nos ensinar hoje, porque a missão de falar de Cristo, de pregar o Evangelho, não parou um dia sequer, desde que o Senhor Jesus Cristo disse, ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Está valendo para você hoje, em qualquer lugar que você mora, em qualquer cultura. Então, o crente não deve perder uma oportunidade que seja para aprender como exercitar o seu dom que Deus tenha dado, a sua capacidade de evangelizar. Então, quero insistir nesse ponto. E essa aqui também contém, que essa é a 3ª e última vez em que ele está diante de uma autoridade em Cesareia antes de ir preso. Já estava preso antes de ir para Roma. Então, ele havia apelado, e primeiro ele falou para Félix, depois Félix, que ouviu bastante o evangelho dele, conversou várias vezes com ele, e parecia até interessado, e talvez até tivesse mesmo, só que mostrou também que estava interessado em outra coisa, dinheiro, né? Claramente está dito lá que ele esperava que Paulo desse algum dinheiro para ele, era um outro motivo pelo qual ele ficava trazendo Paulo para conversar. Seja como for, ele foi chamado a Roma e foi substituído por um governador pouco experiente, chamado Festo. Esse conhecia pouco os judeus e ficou atônito, não sabia o que fazer com Paulo, e os judeus apertaram Festo para que ele condenasse, julgasse e condenasse Paulo, e ele ficou muito confuso. E Paulo também esteve diante deste Festo, falou com ele, falou pouco, porque não houve muita conversa, ele não sabia o que fazer direito, e calhou de esse rei Agripa e visitar, talvez prestar uma homenagem ao novo governador entrante, no caso Festo. Então esse Agripa, que morava ali perto, o pequeno reino dele era ali, ele foi visitar, e esse entendia de judeus bastante, até porque morava na região. Então Festo achou excelente a oportunidade, claro, porque Agripa ia ajudar a orientar a Festo o que fazia com Paulo, especialmente porque Paulo, na conversa que teve com Festo, apelou para César. Era algo muito sério, isso era muito grave. Um cidadão romano, como Paulo era, tinha direito de, quando um julgamento não estava de acordo com o que ele acha que deveria ser, estava de alguma forma incomodado,
com o andar de um julgamento, ele tinha direito de apelar para César, ou seja, de ir para Roma e ser julgado diretamente por autoridades lá da própria Roma. Não significa obrigatoriamente com o próprio imperador, que obviamente não tinha nem tempo para isso. Mas então Paulo apelou para César, e Festo estava preocupado, como nós vamos ver aqui, porque ele não sabia nem o que dizer na apresentação de Paulo, quando ele mandasse Paulo para Roma, ele dizer o quê? Ele não sabia do que acusar, o que estava acontecendo, ele não estava entendendo bem. E Agripa, então, iria fazer esse favor de ouvir e orientá-lo como é que ele deveria fazer. Então, Atos, até aqui foi só um pano de fundo. Então, Atos capítulo 26, versículos 1 a 3, então aqui está reunido um grupo grande, um grupo pelo menos muito nobre. Lá do versículo 23 ainda, do 25, né, para dar uma melhor ideia do que estava acontecendo ali. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, a esposa dele, com grande pompa, tendo eles entrado na audiência juntamente com oficiais superiores e homens eminentes, olha as palavras, todas falando de autoridades muito importantes de lá, Paulo foi trazido por ordem de Festo, o governador. Então disse Festo: Rei Agripa e todos vós que estáis presentes conosco, vedes este homem por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui. Então ele vai até o versículo 27, explicando que queria que o rei Agripa ouvisse, lá no versículo 26, ó rei Agripa, para que feita a arguição tem alguma coisa que escrever, porque não me parece razoável remeter um preso sem mencionar, ao mesmo tempo, as acusações que militam contra ele. Acabaria pegando muito ruim para o próprio Festo. Ele podia ser repreendido por alguém de Roma. Como é que manda um prisioneiro para Roma sem explicar o que ele tinha feito? Podia complicar muito. No sistema daquele, quando tem ditador na frente, tudo é muito perigoso. Tudo. Para quem tem autoridade está em perigo, quem não tem está em perigo. O imperador corre perigo, porque vários deles foram assassinados, até por ajudantes mesmo. Todo mundo corre perigo e fica com medo, todo mundo com medo de todo mundo. Então esse Festo estava com muito medo de mandar Paulo sem dizer o que estava acontecendo. Então, a seguir, aí juntou todo mundo. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nestes termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus, como expliquei. Por isso eu te peço que me ouças com paciência. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra e que nós aprendamos o que tem aqui de muito valioso para o nosso viver cristão e, de uma maneira particular, o nosso falar de Cristo, o nosso evangelismo. É em nome dele, Cristo, que te pedimos e agradecemos. Amém. Paulo olha por um ângulo positivo. Tenho-me por feliz, são as primeiras palavras de alguém que estava preso há 2 anos, sem julgamento, ou sem condenação. Julgamento já tinha tido alguns, mas sem resultado, sem condenação. E ele olha por aí, olha para cima, de uma maneira otimista. Tenho-me por feliz. Aí ele quebra o gelo, elogia discretamente o rei Agripa. Ele diz: eu estou feliz porque é um privilégio que eu tenho falar na frente de quem entende tanto de judeu. Então ele elogiou de uma maneira discreta e verdadeira, não puramente bajulatória, o rei Agripa, e se dizendo um privilegiado. Tudo aí é lição de evangelismo, tudo. Quebrar gelo, falar coisas para cima e coisas verdadeiras, tratar muito bem aquele com o qual você está conversando.
tem lições aqui de todo jeito. Estabeleceu algo em comum, isso é importantíssimo quando se fala de Jesus Cristo para alguém. Porque se você vai evangelizar alguém, você não tem em comum com essa pessoa o mais importante de tudo. Claro, a base é o quê? A comunhão em Jesus Cristo. Por isso que você está evangelizando. Porque você não evangeliza um irmão em Cristo, nem uma irmã. Você conversa, você instrui, você troca ideias, você aprende, tudo isso. Mas não pode dizer que está evangelizando. O próprio ato de evangelizar já indica que o outro não é crente. Pelo menos não se identifica como. E que não é considerado como um crente. Então, ele não tem algo, já é um grande problema, é que não tem em comum o mais importante que pode haver entre dois seres humanos de ter em comum. Mais do que ser marido e mulher, mais do que serem pais das mesmas crianças. O que é? É os dois serem salvos por Jesus Cristo. Isso não existe entre um crente e um não crente. Então, isso é um ponto já negativo para o próprio evangelismo, porque um não concorda com o outro já nisso, que é o mais importante. Então seria muito bom se encontrasse alguma coisa que tem em comum, sim, porque ajuda a quebrar o gelo, a formar o relacionamento. Então sempre procuro, nem que seja assim, você é de Curitiba? Eu também sou. Ou então minha avó é de Curitiba, o que tem uma coisa a ver com a outra? Sua avó ser de Curitiba e ele também ser, mas é humano isso. Isso tem algum efeito? Tem. Minha avó é de Curitiba, eu também sou, que legal. Mas não leva a nada, mas ajuda. Eu sou engenheiro, também sou. Alguma coisa assim. Qualquer coisa que você possa estabelecer algum ponto em comum. E o Paulo assumiu que Agripa conhecia bem sobre os judeus, ele sabia. Então é bom, se você tiver algum conhecimento do que o outro crê, daquilo que ele pensa, é muito bom, porque você vai dizer coisas que tem tudo a ver com aquilo que ele conhece, que ele sabe. Você começar a falar coisas que ele não entende nem sabe, tudo bem, é importante falar o que é para falar, mas seria melhor quando você conhece o mínimo do que o outro pensa, do que o outro sabe. E a melhor forma de saber disso qual é? Fazer perguntas. Deixa o outro falar. Tem crentes, especialmente o crente novo. Quando ele começa a falar de Jesus Cristo, ele fica tão empolgado que ele dispara. Sabe papagaio cristão? Aí ele começa, vai, o outro já se perdeu há muito tempo, mas ele não quer perder essa oportunidade, quer falar de Jesus Cristo, e fala de tudo, e vai tudo. No fim, o outro deve assim, se eu falar também, né? Então, não faça um monólogo disso. Converse, e nessa conversa, troque, interaja com o outro. Paulo fez isso incrivelmente com o próprio Agripa, lá na frente vocês vão ver, e não estava num bate-papo entre os dois, não, ele estava como preso, acorrentado, e o outro ali na frente, com toda a pompa. Vocês viram que ele entrou lá no local com a mulher dele, o governador Festo, as autoridades da cidade, tudo ali. Mesmo assim, ele tentou algo pessoal entre ele e Festo, extremamente habilidoso. Pois aprendamos todos nós a aplicar isso hoje, que amanhã, provavelmente você está falando com alguém, talvez uma autoridade para você, um professor, um diretor da sua escola, ou alguém, dono da sua empresa, não sei, da empresa que você trabalha. De repente você pode ver da oportunidade que Deus lhe joga assim, no seu colo, e você não sabe como agir direito. E aqui são lições fantásticas que nós temos. 4 e 5. Quanto à minha vida,
desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio. Se assim o quiserem testemunhar, eles sabem, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. Então ele dá um rápido pano de fundo da sua vida até aquele momento, começando com o fato de que ele era conhecido dos judeus, com excelente testemunho de vida, era um homem respeitado. Não sou um desconhecido. Se quiserem testemunhar isso, eu pode perguntar. Então, ele falou de uma maneira muito aberta, deixando desde o começo claro que não tinha nada a esconder. Versículo 6 a 8. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais. Aí já começa a puxar Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente dia e noite, de noite e de dia, almejam alcançar. Alcançar o quê? A esperança da promessa que Deus prometeu a nossos pais. Deus prometeu alguma coisa para os nossos pais. E até hoje os judeus estão tentando alcançar essa esperança que Deus prometeu. É o que ele está dizendo. Então o povo judeu está buscando alguma coisa. Eles querem alguma coisa. Do nada, não. Deus prometeu aos nossos pais. Então uma linguagem fortemente ligada a Abraão, a lei, as promessas de Deus, Moisés, embora não disse o nome, mas quando falei nossos pais, então, ele queria que Festo compreendesse que ele não era um atirador qualquer aí que estava atirando para todo lado, um desses pregadores falsos que andava aí seduzindo o povo, não, era completamente diferente. A qual já expliquei, é no tocante a esta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre nós que Deus ressuscite os mortos. Agora ele toca num ponto sensível, que era a questão da ressurreição dos mortos. Como eu já comentei várias vezes isso, que foi o problema que deu lá em Jerusalém, lá no Sinédrio e tudo mais. Então ele mostra uma incoerência entre a acusação contra ele. Eu estou sendo julgado por algo de que os próprios judeus valorizam muito, a esperança das promessas que Deus fez a Abraão e aos patriarcas. Que promessas? Promessas da terra, de que Israel vai ser a nação mais importante da terra, vocês conhecem razoavelmente bem, e claro, promessas celestiais também, não só aqui na terra, mas promessas de continuar abençoando Abraão, aqueles que viriam a ter fé nele, quando essa vida aqui acabasse. É claro que estava incluído nas promessas de Deus, não mais ao povo judeu, na questão do sangue, mas aí aos judeus que viesse a ter fé em Deus. Então, tinha promessas dos dois lados, dos dois aspectos, terrenas e espirituais. Como é que as espirituais ou as celestiais iriam ser cumpridas se não houvesse a ressurreição? Era óbvio. E Deus disse, a Bíblia fala muito, talvez não muito claramente, mas de uma maneira que dá para concluir com facilidade, que havia ressurreição. Em vários livros poderíamos provar isso aí. Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Então, estão vivos lá, os que morreram estão vivos. E muitas passagens do Velho Testamento atestam a ressurreição, sim. Então, Paulo está dizendo aqui, é claro que tinha que haver ressurreição, tanto que, como eu falei, já na vez passada também, muitos judeus criam na ressurreição. Mas Paulo não estava querendo falar da ressurreição de uma maneira geral, ele estava querendo se dirigir aqui para uma certa ressurreição. Tinha que começar com o geral. Quando você vê incoerências
com a religião de alguém que você está tentando evangelizar, aponte com muito jeito. Vocês dizem que creem na Bíblia, como a palavra de Deus. Mas vocês adotam dogmas e crenças, costumes que não estão na Bíblia. Alguns até colidem com a Bíblia. Como é? Ela é a palavra de Deus? Ela tem autoridade? Tem que ter, porque ela é a palavra de Deus e você crê nisso. Ao mesmo tempo, sua religião adota certas coisas que vão de encontro, não combina. Então, isso é incoerência. Não precisa apertar o outro para responder, o outro nem vai saber responder, muito provavelmente, mas não importa. Mas mostre e plante na mentezinha dele isso que você está praticando, está se dedicando, enquanto a sua vida vai rolando aqui na terra, você está dedicando a sua parte espiritual, religiosa, vamos chamar assim, para um certo ensino, ou seja o que for que queira chamar, mas que há certas incoerências. É muito importante a questão da incoerência. Todo ser humano que tenha mínimo de dignidade, a minha noção de retidão, do que é correto, ele se preocupa em mostrar coerência. Alguém que não mostra coerência em nada, ou não é normal, ou é um responsável, ou está brincando com a vida, não é alguém respeitável. Porque alguém que é respeitável, sim, o que disse ontem, ele quer manter hoje. E se por acaso ele não vai manter porque mudou de ideia, tudo bem, eu dizia isso aqui, mudei de ideia. Andei estudando, andei pensando, ganhei mais idade, eu mudei de ideia. Hoje eu estou pensando assim, ok, isso não é incoerência, isso é uma mudança natural de ideias ou coisa assim, mas não é incoerência, porque ele está mostrando que era assim, agora está assado, é algo que é compreensível. Agora, uma pessoa diz uma coisa hoje, amanhã diz outra, depois amanhã diz outra. E a pessoa, mas você disse isso aqui, não, mas aquilo ali aí não dá menor valor ao fato de que ele estava dizendo o contrário. Alguém assim, você, rapidamente, se você for empregar alguém, quiser fazer uns entrevistas e tudo, alguém assim, que se pegar numa incoerência, rapidamente você vai desqualificá-lo. Não, esse aqui não. Esse aqui não. Porque não tem peso o que ele diz, não vale o que ele está dizendo. Então, podendo apontar incoerências em doutrinas erradas de outro, ou crenças erradas para pessoas que você quer levar para Cristo, você quer levar para Cristo. Você não quer levar uma religião para aquela pessoa. Você não quer que ele mude só de religião. Não é essa a questão. Não é essa. Você quer salvar a alma dele. E para isso precisa falar de Jesus Cristo. Então, algumas coisas não muito agradáveis que você vai ter que dizer, diga, mas diga com jeito. Peça sabedoria a Deus, mas não deixe de dizer. Rapaz, você viu que o camarada lá ia cair num precipício, e você não avisou, não, eu sou tímido. Eu pensei que ele tinha um paraquedas. Você pode usar o que quiser de argumento. O que quiser. Você não avisou, rapaz. Então você estava numa posição tal, e que ele vinha para uma esquina, e você via que tinha alguém na esquina, dois homens mal encarados, cada um com revólver na mão. Você não disse um pio, deixou ele ir. Não ia me meter, não ia, sei lá se era primo dele. Não. Pode inventar desculpa que você quiser, mas você não avisou. E isso é que pesa sobre cada um de nós crentes. É avisar para o outro. Você sabe onde você estava e onde você está hoje. Você sabe de onde você escapou pela fé, pelo conhecimento bíblico, que nosso espírito foi aberto para isso. O outro não sabe, não crê, não acredita, e ainda tem raiva de quem diz, muitas vezes.
Então, você tem que tentar encontrar um meio. Mas, pastor, esse negócio de evangelismo é muito complicado. E quem diz que é fácil? É muito complicado. E, às vezes, expõe o crente que realmente é encabulado e tal, ele não vai querer falar muito. É difícil, mas é uma obrigação que nós temos. Versículos 9 a 12, continuamos aprendendo com Paulo. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. Olha, contra. Você não está preso por isso, por causa desse nome desse Nazareno? Mas deixa eu contar a minha história. E aí vem a questão da incoerência. Então, Paulo aqui está honestamente abrindo o jogo e dizendo: eu cresci na religião judaica, era fariseuzão estrito e exigente, conhecido das pessoas, e eu era contra Jesus Cristo. E vai dizer que não era mais. É incoerência. Não, eu passei por uma modificação. E aí ele toca pela primeira vez o nome de Jesus, o Nazareno. Ele coloca agora, daqui em diante, o nome de Jesus vai para o centro. Nunca esqueci, uma vez eu li sobre um pregador que gostava de dizer que ele tinha um método que não abria mão dele. É que quando ele conversava com alguém, ou quando ele pregava, quando o assunto era Bíblia, coisas espirituais e tudo, ele ia o mais rapidamente possível para Jesus Cristo. Ele dizia: eu corro para Jesus Cristo, imediatamente. Então, se eu estou numa conversa, aí fala da morte, fala do inferno e tal, aí tá, pois é, ontem fulano morreu, que coisa, estava aqui bonzinho, aí morreu, o homem é muito frágil e tal, e começa por aí. Aí ele já fica atento, na primeira oportunidade, não ficando exageradamente assim, é uma coisa forçada, mas ele fica ligado, imagino que orando a Deus pela oportunidade, quando dá uma chancezinha, ele, entra com Jesus Cristo na história. Como ele diz, eu corro para Jesus. Nunca esqueci essa expressão dele. Então, o versículo 13 ao 18, nós vamos pular. Por quê? Porque Paulo aqui fala da conversão dele. É coisa tão linda, dá vontade de pregar de novo, uma vez, duas, três, 10, mas eu não vou fazer isso. Por quê? Porque há 3 passagens em Atos, já expliquei isso para vocês, que falam da conversão de Paulo. 2 delas, ele próprio falando. Capítulo 22 e este aqui, capítulo 26. No capítulo 9, foi Lucas falando da história, que Lucas é o escritor de Atos. Então, são 3 narrativas sobre o mesmo evento, e alguns com ângulos um pouquinho diferentes, e que é espetacular quando se junta as 3. E foi exatamente o que eu fiz quando estávamos no capítulo 9. Acho que uns 2 anos atrás, eu não sei exatamente, mas eu já preguei este texto junto com o capítulo 22 e o capítulo 9, ok? Então eu vou pular aqui, partindo agora do 20. Então agora vamos tratar com o testemunho de Paulo, que antes era pré-conversão, agora ele fala da conversão, do 13 ao 18, que eu vou pular. Aí no 19, já vamos tratar com o recém-nascido espiritual, nascido de novo, Paulo. No finalzinho do 18, Jesus dá uma ordem para ele. Lá no 16, de 16 ao 18, Jesus dá uma ordem grande para ele falar e pregar e tudo mais. No 19, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial,
Mas anunciei primeiramente aos de Damasco. Ele estava indo para Damasco, né, para prender crentes, vocês já sabem a história. Mas primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, e por toda a região da Judéia, e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando boas obras dignas de arrependimento. Então, ele mostra logo obediência ao seu novo Senhor. Eu tinha raiva desse Jesus de Nazaré, perseguia. Aconteceu isto, me converti. Agora ele é meu novo Senhor. A minha coerência agora vai ser medida em função do que eu sou obediente a esse novo Senhor. Realmente houve uma grande mudança tremenda na minha vida, mas agora eu estou neste novo caminho. Coerentemente, então, senhor rei, já que Jesus, o Nazareno, a partir daquele momento, na estrada de Damasco, passou a ser o meu novo Senhor, o que se faz a um Senhor? Se obedece. Então ele mostra coerência aqui, mostrando que obedeceu imediatamente ao seu Senhor. E dá um resumo valiosíssimo da essência do Evangelho. Anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, que o quê? Aqui Paulo dá o conteúdo, isso é ouro, conteúdo do que ele estava anunciando, já bem novinho na fé, mas já ansioso para obedecer o novo Senhor dele. Ele aqui resume a essência do Evangelho. Que se arrependessem, primeiro fator, primeiro fator para quem prega o Evangelho. Se arrepender dos seus pecados. Eu já tenho dito várias vezes aqui, João Batista começou falando do arrependimento. O próprio Jesus Cristo, quase as mesmas palavras de João Batista, Jesus usou quando ele próprio começou a pregar o reino de Deus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Arrependimento é uma noção hoje muito fora de moda, muito antipática. Por quê? Porque presume erro. Claro, eu vou me arrepender de uma coisa que eu acertei, que eu fiz bem feito? Claro que não. Então, quando se fala arrependimento, está pressupondo que o outro errou, e errou feio, dentro de um contexto de uma conversa sobre assuntos espirituais, sobre o destino da alma. É coisa séria que você está falando ali, num contexto de evangelização. Então você chega e diz, se arrependa. Você ao menos me conhece para estar mandando eu me arrepender? Quem é você para me apontar o dedo no nariz e dizer se arrependa? Não é melhor você olhar para si próprio, não? Então, se ele pega alguém meio esfogueado, né? Pode ficar delicado. E hoje em dia isso pode parecer uma falta muito grande de consideração, de respeito aos direitos dele, tudo hoje é essa questão de uma maneira exagerada, aos direitos que ele tem, qual é o direito que você tem de dizer isso, cada um tem a sua própria verdade, cada um tem a sua própria escala de valores. Então você quer me enfiar a goela abaixo a sua escala de valores e está achando que na sua escala de valores eu estou errado e eu vou me arrepender de uma coisa que você acha que é errado. Que história é essa, meu amigo? Curioso isto. Então, se esse é o primeiro ponto de se falar
o início de falar da conversão, a crise da necessidade de conversão, é uma dificuldade que é pedir a Deus a habilidade para fazer isso e colocar de uma maneira jeitosa, e se não der, se romper, rompeu. Mas você disse que ele precisava se arrepender. Você imitou João Batista, o arauto de Jesus Cristo. Você imitou o próprio Jesus Cristo. É bom demais. Paulo, todos os pregadores do Evangelho. Então, comece assim. E arrependimento não tem nada a ver com vá na minha igreja. Para alguns, evangelismo é o quê? Dar um folhetinho e convidar para ir na sua igreja. Evangelizei. Dizer, olha, eu sou crente e eu sou da igreja batista e toma aqui um folhetinho, está aqui o carimbo dela, está aí, e o site, alguma coisa assim, e vá na minha igreja. Hora tal. E lá na sua igreja pode isso, aí começa, pode aquilo. E aí rapidamente a conversa vai, porque pode, porque não pode, quantos cultos tem, se faltar o culto se é pecado, aí começa. E pulou por cima do número 1. Se você não falar nem qual é a sua igreja, não ter tempo, o ônibus dela chegou antes do seu e ela foi-se embora, a pessoa lá, você não teve tempo de falar da sua igreja, mas se você disse sim, se arrependa dos seus pecados. Quem busca Cristo precisa se arrepender dos seus pecados. Foi embora. Não se sinta frustrado, não, porque você começou a pregar de maneira perfeita. Não teve tempo de continuar, mas perfeito. Comece falando de arrependimento. Isso hoje se vê pouquíssimo de pastores conhecidos, pastores famosos, pastores populares. Se vê muito pouco isto. Prestem atenção, vocês que gostam de ouvir pastores aí em internet e tal, e é uma coisa boa se forem bem escolhidos os pregadores que vocês vão ouvir, ótimo, tudo bem. Mas prestem atenção esse aspecto do arrependimento. Não falhe nisso. E Paulo, então, foi bem em cima, falando para o rei e para o governador. Arrependimento. Aí logo ele diz, falando aos judeus e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus. Eu estou arrependido dos meus pecados mesmo, das coisas que eu fiz errado. Você tem razão. Estou muito arrependido. E agora? Agora eu vou fazer no meu diário, eu vou colocar lá umas decisões comigo mesmo para não fazer mais aquilo. Vou até pedir desculpa para algumas pessoas que eu sei que ofendi e tudo, e eu vou me regenerar. Eu vou tomar outro rumo, vou fazer alguns cursos aí de como é que se tratam as pessoas, de relacionamento pessoal, mas você tem razão, eu estou arrependido. Meu amigo, é o seguinte, eu tenho que dizer mais alguma coisa. Ah, não acabou não? Não. Você precisa se converter. Converter? E que história é essa? Converter. Converter é você estar no rumo e ir para outro rumo e agora abrir-se para alguma coisa nova. E converter-se a Deus. Ele falou aqui a Deus. Você poderia dizer a Jesus Cristo. Dá no mesmo nesse sentido. Converter-se a Deus. Observe, segunda coisa que não tem nada a ver com aspectos externos, com obras, com igreja, como eu disse, horário da igreja, se pode isso, se pode aquilo, zero. Paulo só vai falar de 3 coisas, 2 ele já falou e tem zero a ver com isso. As 2 falam de quê? De coração, falam do íntimo, falam do interior. Ninguém se converte porque foi a igreja A, B ou C. Então, depois de se arrepender, que é uma coisa muito íntima, a pessoa precisa se converter a Deus, ou a Jesus Cristo, ou ao que está escrito nas Escrituras,
tudo isso dá no mesmo, mas uma decisão pessoal, ultrapessoal, interna. Eu não vou entrar em detalhes, porque a gente sabe que essa conversão já entra o Espírito Santo, que é quem vai providenciar a conversão, mas há um aspecto também de que a pessoa precisa considerar, pensar. Eu não vou entrar nesse mérito agora. E Paulo vai falar um pouquinho disso aí, talvez indiretamente lá na frente. Mas aqui ele vai para a terceira coisa. Agora, finalmente, Paulo fala na prática. Terceira coisa que ele fala, a menos importante. Não que não seja importante, é muitíssimo importante, mas não tem jeito. É a terceira na escala de importância. Arrependimento, conversão a Deus, a Cristo, ao Evangelho, e aí agora sim, praticando obras dignas de arrependimento. Voltou para o arrependimento. Ou seja, obras que são naturalmente feitas, ou caminhos naturalmente seguidos por quem realmente passou por um arrependimento legítimo. É isso que ele quer dizer. Em outras palavras, o arrependimento é tal que ele vai levar à conversão a Deus e da conversão à prática de boas obras. Tira qualquer um dessas que não tem um crente aí dentro, não. Tira qualquer um desses fatores. Não estará falando com um crente. Alguém que não passou pelo arrependimento, alguém que não se converteu a Jesus Cristo, ou alguém que não pratica obras dignas de quem se converteu. Aquilo ali não é crente. Agora, é claro, que isso eu estou falando em termos de conceito. Não é para você chegar e avaliar. Meu amigo, é o seguinte, com base no que eu ouvi, entendeu? Eu estou achando que essa tua terceira parte, que é boas obras, tu está muito fraco nisso. Então eu declaro que você não é crente. Não faça isso. Você não pode, você não tem poder para isso. Você não conhece o coração, nem eu, nem ninguém. Mas, de uma maneira conceitual, é isso que se espera de um crente. Alguém que passou pelo arrependimento, passou pela conversão e não é passou pelas boas obras. Ele pratica boas obras durante 5 anos depois da sua conversão. É isso? 10? Tá bom? 15? Porque cansa, né? Boas obras cansam. Também fazer o que é correto, fazer o que é direito, e lutar contra a carne, contra as coisas pecaminosas. E se eu passar aqui 30 anos, pastor, depois de me converter? 40. Para sempre. Enquanto você estiver aqui, porque mostra que houve uma mudança interna. Então é algo difícil, complicado. É doloroso. Alguns, por causa dessas boas obras aqui, enfrentaram fogueiras. Porque não quiseram deixar de confessar Jesus Cristo, negar Jesus Cristo. A importância de boas obras após a conversão. É curioso, já conversei com pessoas assim, rapaz, você bateu aqui na igreja, e antes eu participei de outras igrejas, quais, igreja tal e tal. E lá era bom. O pastor até falava direito, mas a vida dele, E o que você fez? Fiquei lá, homem de Deus, viu, pastor? Homem de Deus. Prega bem. E correto, a igreja começou com meia dúzia, hoje está com 500. Pense num pastor, num pregador. Mas você acabou de dizer que a vida dele é meia, assim, familiar, conjugal e tal. Porque todo mundo tem suas fraquezas, né? Então, eu não entendo. Porque alguém assim está mostrando uma própria vida de que não é um convertido. Quer dizer que um convertido não pode cometer um pecado grave, conjugal, coisa assim? Claro que ele pode. Quer dizer, infelizmente, é claro que ele pode. Não deve, né? Mas, se acontecer, ele tem caminhos
para mostrar coerência. Coerência? Traiu a mulher dessa maneira tão horrorosa, né? Mentiu durante 2 anos para ela? Foi. Mas ele se arrependeu depois amargamente. E mostrou arrependimento. E fez tudo que pastores ou crentes maduros aconselharam a ele. Fez tudo. Tentou recuperar o que pôde. E esse aí mostrou até onde ele pôde e se mudou de situação, tomou providências que precisavam tomar dentro daquela sua irregularidade. Esse aí é um crente curioso. A gente afirma isso com todo prazer. Prazer dentro do quadro, né? Claro, não tem prazer um irmão ter participado de uma coisa tão ruim. Mas não é incoerente. Não é incoerente. Então, o crente pecar não é incoerente pelo o fato dele ser crente. O que é incoerente é a maneira com que ele reage ao pecado dele. Porque se pecar fosse incoerente, não tinha nem Paulo. Não tinha um convertido nesse mundo. Então, o pecar não é incoerente. Mas o que vai fazer com aquilo? É por isso que quando alguém diz, o pastor lá, a vida dele é meio assim mesmo. É como? É meio assim, não, desde que não sei o quê, faz tempo que... Então você percebe que é uma linha de procedimento, é uma linha de conduta, pode esquecer. Provavelmente, muito provavelmente ali não está um crente. Provavelmente, você não pode assinar embaixo. Agora você vai querer que ele seja o seu pastor? Você acha razoável que um homem desse vá dirigir uma igreja? Cai fora. É lógico. Então, Paulo, o evangelho, ele começa com as coisas íntimas, interiores, mas ele desemboca em vida, comportamento. É por isso que a igreja pode e deve ser exigente com o andar dos seus membros. Esse exigente o que é? É que ninguém peque? Não. É claro que o ideal é não pecar. É claro que o pastor prega o tempo todo e você lê e ouve tudo para não pecar, não pecar. Mas nós vamos pecar, porque ainda temos o pecado dentro. Sim. Então onde é que está a exigência? É que o pecado seja tratado de uma maneira correta. Esse é o ponto. Para ver se há arrependimento, se há pedido de perdão, a igreja exercer o pedido de perdão, a igreja vai acabar crescendo com aquele pecado daquele irmão, ele vai acabar crescendo. Deus é tão maravilhoso que ele usa até pecado para a gente se aperfeiçoar. Então, o pecado numa igreja, o pecado sua igreja, não significa obrigatoriamente que ali está uma péssima igreja, coisa assim. Não, mas a maneira com que se observa esses pecados. Então, seja exigente com essa coerência, com você próprio e com quem se diz crente para você. Se você vai dizer isso para ele, eu não sei, nas suas conversas lá, mas pelo menos no seu coração, você tem direito de dizer, não vou me entregar à comunhão com ele ou ela que insiste, mas eu não vejo caminho, não vejo boas obras dignas de arrependimento, eu vou evitar. Eu vou me juntar, me comungar e fazer amizade com outros. Esse aqui eu não vou. Não vou julgar a alma dele, mas eu vou evitar. Investir muito meu tempo, porque não adianta, depois de você tentar. A Bíblia é dura, a Bíblia diz isso. O homem, depois de 2 ou 3 vezes que está em pecado e você insta e deixa de lado. Hoje há muita ingenuidade entre os crentes. É como se falou em Jesus, pronto, esse é um irmãozão. Mas se ele fala bonito e tem palavras belas na boca e a oratória é bonita e é emotivo, isso ajuda, né? Ajuda nesse aspecto, né? Ajuda entre aspas, né? Porque chora, se emociona e tal. E isso não é vida cristã. Vida cristã está aqui. Paulo ensinou em um versículo o que é a vida cristã. E eu vou parar aqui só lembrando uma coisa muito interessante, que é uma lição excelente para quem quer evangelizar.
Ao falar do próprio testemunho, você notou, ele estava pregando na forma de uma história. Que história? A dele. Ele contou tudinho, aí ele diz assim, rei, eu fui obediente ao que o meu senhor mandou. Não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco, Jerusalém e aos gentios, até aqui só história pura. Falei com um, falei com outro, é só um relatório. Quando ele diz que se arrependesse e se convertesse, Paulo entra aqui, ele mistura a história dele, a biografia dele, com a essência do evangelho que ele disse. Então, ao falar que ele disse aquilo, ele estava dizendo para Agripa, para Festo, para as autoridades, para os guardinhas que estavam lá, sem cargo nenhum lá, só com o guardinha lá, pregado lá numa parede lá, esperando o rei sair para ele abrir a porta, não importa. Mas, ao contar uma história, ele estava pregando, legitimamente pregando, genuinamente pregando o evangelho. Você já experimentou pregar o evangelho contando a sua história? Meu amigo, aí aconteceu isso e tal. História todo mundo gosta, né? Mas quando é uma história interessante, e você pode ter passado por coisas interessantes, interessantíssimas, pode, e suscitar o interesse de alguém. Como é que foi? Negócio de crente mesmo, tu virou crente, eu te conheço de antes disso, agora tu é rato de igreja. E tu, não, o que foi que houve? Oportunidade de ouro. Aí eu comecei a ver que eu não tinha paz no meu coração. Aí o outro, eu acho que eu conheço isso. Eu não estava dormindo bem direito. Conversei com um amigo, ele disse isso. Aí vai. Aí eu entendi que, como Paulo disse aqui, eu entendi que precisava me arrepender. Tudo que você disser agora, olhando para trás, na sua história, está valendo para ele daqui para frente. Essa é uma dica espetacular que Paulo nos dá aqui de evangelismo, contando a sua história. Porque, já pensou que sem graça? Amigo, é o seguinte, você tem 15 minutos. Tenho. Sente aí, que agora eu vou lhe evangelizar. Acabou, né? Você pode imaginar o resultado disso aí. Como é? Você vai o quê, meu amigo? Eu vou lhe evangelizar com toda a dedicação da minha alma. Vou falar palavras que talvez você nunca tenha ouvido antes. E papapá. O outro foi embora, você nem notou. Então não é assim. Vai de uma maneira natural, na forma de uma conversa. Num certo aspecto, eu lamento estar parando tanto, e vamos ter que continuar de novo, mas é porque essas coisas eu acho que são muito, muito importantes. E para uma época em que conversar pessoalmente não está muito na moda, não. Não está muito na moda, não. Ainda eu me assusto um pouco. E o fulano, ele trabalha em quê? Trabalha nisso. Legal. Onde é que ele trabalha? Não vai para lugar nenhum, não. É longe de casa? Não, é em casa. Em casa, eu digo, agora tem isso. Na minha época era coisa estranhíssima, né? Não, é online. E eu me consultei com um médico, bacana. Quem é o médico? Fulano, corri falar, ele é de São Paulo. São Paulo. Então, hoje está muito assim, né? Vocês sabem disso. Conversas pessoais, olhando nos olhos do outro, cada vez menos. Hoje, um adolescente não olha no olho do outro, ele olha aqui. Você sabe muito bem disso. E esse negócio de adolescente não é adulto também. Vai no restaurante e olha os casais ao seu redor. Está o marido assim e a mulher assim no dela. É típico. Agora, pode ser até coisa útil, sei lá o que é, mas o costume de falar para o outro, interagir, está cada vez menos. E evangelismo primário, a base, é conversar
com o outro, é falar com o outro. Tudo bem, você pode evangelizar através de uma carta, que hoje não existe mais, mas através de um e-mail, ou de um texto, ou de um vídeo, tem várias maneiras, escrever um livro, tudo muito válido, através de poesias, faça um belo poema, excelente, excelente, excelente. Mas na base mesmo é pessoal. Jesus Cristo, ele desempenhou o ministério dele online. Quem estava lá viu ele na cruz por um telão enorme, de algum lugar que não sabia de onde era. Ele veio in loco, ele veio pessoalmente sofrer na carne, literalmente na carne. Ele sofreu acusações de gente olhando para os olhos dele e mentindo e sendo injusto na cara dele. E ele também teve o amor de outros, olhando nos olhos de outros. Deu amor, recebeu amor também daqueles que criam nele, mas aqui pessoalmente. Pessoalmente. Então, procure pensar em conversar mais com as pessoas. Eu comecei a conversar com o pastor Wallace sobre igrejas, planos e tal, online. Porque ele mora lá do outro lado de Fortaleza e tal. Digo, saber de uma coisa? Suspenso online. Não gosto de online, não. Olhando para os olhos dele e ele olhando para o meu. Então, já viemos aqui, passando 3 horas conversando segunda-feira, minha voz quase se acaba. Ontem já tinha de novo, já cancelei porque a minha voz não está bem, mas é online, é pessoal. Pessoal. Como diz hoje, é presencial, né? A palavra hoje da moda. Então, minhas conversas com ele, com o Mateus, vai ser presencial. E faça isso também, procure. Mas, pastor, o tempo é muito curto, o senhor sabe, não precisa dizer não. Eu sei. Mas fique com isso e ore a Deus para que o seu evangelismo seja mais eficiente nesta terra. Olha, o que Deus espera que entre no seu currículo de vida, o evangelismo pessoal, o falar de Cristo, é muito importante. Não se iluda. É muito importante. Muito. Qual o tempo que você gastou, que eu não gosto nem da palavra gastou, você investiu para falar de Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a falar mais do Senhor Jesus Cristo pessoalmente, presencialmente, olhando nos olhos do outro. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém.